Fala pessoal, bem-vindo a mais um Papo CSP e hoje nós estamos aqui com o Dr. Guilherme Giussani, que ele é diretor técnico da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo. Além disso, ele é pós-graduado em Direito Empresarial e Direito Processual. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Henrique. Um prazer falar com vocês sobre um assunto tão interessante que a associação tem. Só para a gente colocar aqui para nossa audiência, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mediação e arbitragem, as diferenças e como ela é importante para o empreendedor. Certo? Ok, vamos lá. Doutor, para começar esse bate-papo, eu queria que você esclarecesse para a gente o que é uma mediação, o que é uma arbitragem, o que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Bom, a Câmara de Mediação e Arbitragem, que nós temos aqui na Associação Comercial, é um órgão de resolução de conflitos empresariais, onde nós auxiliamos os empresários que tenham conflitos em seus contratos ou no seu dia a dia das empresas a resolver esses conflitos. A Câmara, propriamente dita, ela é responsável pela administração dos processos de mediação e arbitragem, e os processos de mediação e arbitragem são os métodos de solução desses conflitos. Vamos lá, o que é um processo de mediação? Eu acho que é o ponto principal disso, que o empresário que está assistindo a gente assim fala, por quê? O que é? Vamos lá, o processo de mediação é um método amigável de solução de conflito. As pessoas serão levadas a uma mesa com a presença de um mediador capacitado, treinado com técnicas, e o mediador, em conjunto com as pessoas em conflitos ou com os empresários em conflito, vão tentar buscar a melhor solução para eles. Então, nós estamos falando de uma busca de um acordo, de uma solução amigável construída por eles. A arbitragem, ela já é muito parecida com um processo judicial, que ali nós não buscamos uma solução amigável, nós buscamos o que que existe no processo de arbitragem é uma decisão. É uma decisão igual a uma sentença judicial, dada por uma terceira pessoa escolhida pelas partes, que essa pessoa é o chamado árbitro, que tem força de sentença judicial. Ele decide aquele conflito. Então, não existe uma composição. É uma decisão. A mediação, o objetivo final dela é buscar o acordo. Doutor, quando falando sobre mediação e arbitragem, o que a gente vê muito assim é onde que eu devo usar? Em que momento que eu devo procurar uma mediação? Em que momento eu devo procurar uma arbitragem? Bom, é uma distinção que a gente precisa, primeiro, analisar a natureza desse conflito ou natureza deste contrato. A mediação ela é usada para contratos ou para conflitos que têm uma relação comercial ou uma parceria comercial duradoura ou que já vem de anos. Porque um dos objetivos da mediação ou do processo de mediação é a manutenção desta relação comercial. Vamos lá, ora, temos um conflito, precisamos resolvê-lo. Na judicialização, isso provavelmente você não mantém essa relação. Ela é uma relação que ela quebra e acabou. Nós costumamos falar que a relação é trincada quando existe a judicialização. Então, aqueles contratos que você tem uma relação duradoura com o seu parceiro comercial, é um contrato que a gente sempre sugere que seja utilizado a mediação. Porque sempre existiu um vínculo de confiança entre as pessoas envolvidas. Que em algum momento pode estar abalado por conta de conflito e tal. Temos um contrato, temos um conflito, mas ainda acredito que você seja o meu melhor parceiro comercial. Ótimo. É essa a visão. Contratos de prestação de serviço, contratos de locação. Então, esses são típicos contratos de sociedade, conflitos societários. Imagine uma empresa familiar tendo um conflito. Você vai ter um conflito do negócio e da família. Sim. Então, para que judicializar? A arbitragem ela pode ser usada também para esses tipos de contratos, mas ela exige uma decisão quando o conflito é mais técnico. Ok. A gente precisa de alguém para olhar por cima daquele Precisamos, conflito. porque o árbitro ele é conhecedor da matéria em conflito. A culpa de uma dissolução societária, quem deu causa a um descumprimento contratual,
Então, isto é uma questão muito mais técnica e complexa que precisa da decisão de um terceiro especializado. Então, doutor, você falou uma coisa que é muito interessante aqui, que eu fiquei com uma dúvida. Então, por exemplo, o meu árbitro, que eu e o meu parceiro comercial colocamos lá para fazer a nossa arbitragem, no caso, ele é especialista naquele tipo de assunto? Então, por exemplo, sempre vai ser um árbitro que é especialista. Por exemplo, se eu estou com um problema societário, um árbitro societário. É nessa questão? Essa é uma dos diferenciais do próprio processo de arbitragem. O processo de arbitragem ele tem a especialização dos seus julgadores. É óbvio que quando a gente fala em questões empresariais, a grande maioria dos árbitros são advogados, mas advogados especialistas naquele tipo de conflito. Então, conflitos societários, nós temos dentro do quadro de árbitros da SEMAC, advogados especialistas, professores, doutores em direito societário, em direito empresarial. Questões imobiliárias, nós temos dentro do nosso quadro, e são essas pessoas que não só são, mas devem ser as escolhidas para julgar esses casos técnicos e especializados. Quando você está indo para a justiça para resolver um conflito empresarial, além de você ter essa quebra, muitas vezes o árbitro, o juiz, ou quem está vendo, não conhece o processo que você está tendo. Nós costumamos dizer, com todo o respeito e que nós temos com o judiciário, claro. Assim, os juízes eles são conhecedores das leis. Sim. Então, assim, que a gente aprende na faculdade. Me dê o caso que eu aplico a lei ao caso concreto. Na arbitragem, também os árbitros são conhecedores de lei, mas eles têm um conhecimento mais profundo sobre daquele assunto. Entendi. Então, um outro ponto também que é muito flexível na arbitragem, não necessariamente advogados, mas vamos imaginar numa apuração de haveres de uma dissolução societária. Uhum. Nós podemos escolher árbitros administradores, economistas, contabilistas. Então, isso é muito interessante. Num conflito imobiliário, num conflito de construção civil, quando se forma um tribunal, que o tribunal arbitral esse nome só é utilizado quando, isso é bom para esclarecer, só é utilizado quando existem 3 árbitros. Então, num conflito de construção civil, via de regra, são 2 advogados e um engenheiro. Que isso também tem a possibilidade dentro do processo de arbitragem. Então, o objetivo da arbitragem é que aquele conflito seja julgado por uma pessoa conhecedora. Doutor, uma pergunta que fazem muito para a gente é sobre a validade jurídica dessas ações. Ela tem um seguro jurídico? Ela tem uma validade jurídica as ações feitas na mediação e na arbitragem? Sim. Primeiro que no acordo no feito em processo de mediação, ele é um título executivo extrajudicial. Então, ele está lá dentro do hall dos títulos executivos extrajudiciais dentro do Código de Processo Civil. Então, ele tem uma segurança jurídica. Além disso, as pessoas em querendo podem levar esse título, esse acordo, para uma homologação judicial. Então, ele pode se tornar uma sentença judicial. Então, segurança jurídica 100%. Tá? Na arbitragem, a sentença dada por um árbitro, ela é uma sentença, é um título executivo judicial, ele é reconhecido como uma sentença judicial, de força judicial. Então, é como se fosse um juiz estatal dando uma sentença. Então, ele tem a mesma segurança jurídica do que uma sentença estatal. Eu tenho 2 perguntas agora que eu acho que é interessante para quem está assistindo a gente. Primeiro, existe um valor mínimo para eu trazer uma causa para dentro de uma câmara de mediação? Ou um valor? Como que funciona? Os tipos de conflitos que são levados por uma câmara de mediação e arbitragem, eles não têm como régua o valor do seu conflito ou o valor envolvido naquela disputa. Isso existe apenas para definição de custas do processo dentro da Câmara. Mas podemos ter procedimentos de mediação com valores ínfimos, mas que aquela relação, que aquele contrato seja de extrema importância numa parceria comercial ou entre as partes envolvidas, independente do valor da disputa. Existem também, isso é uma lenda, que a arbitragem existe para casos grandes ou casos vultuosos. Não.
A arbitragem ela pode ser feita em todos os tipos de conflitos, desde que preencha os requisitos de direito patrimoniais disponíveis que a lei exige, ela pode ser feita em qualquer tipo de contrato, independente do seu valor. Então, nós não podemos utilizar essa régua. Talvez economicamente ou financeiramente falando não seja viável pelos custos, mas não é essa régua de corte que a gente utiliza. Sim. Até mesmo porque na Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial, o modelo como ela foi criada justamente para atender o pequeno e o médio empresário, que são pessoas que não conseguem aguardar a morosidade do judiciário, 6 anos e meio, e que não tem condições de arcar com as custas das grandes câmaras reconhecidas nacional e internacionalmente. Então, a associação criou este modelo para atender justamente o nosso público. Então, essa questão de valor de contrato para se levar, não. Eu acho que é a importância do contrato, a importância do conflito e a questão do sigilo e da confidencialidade do procedimento. Muito legal essa resposta, doutor. Então a gente pensa que o importante é resolver o conflito entre essas partes estarem unidas ainda depois do conflito. Exatamente. Eu acho que as vantagens de um processo de mediação e arbitragem são, primeiro, num rol aqui de vantagens, a celeridade. E aí a celeridade a gente sempre tem como comparação o próprio andamento do processo judicial. Ela é muito mais barata do que um processo judicial. Ela é rápida e ela é um dos pontos mais importantes, sigiloso e confidencial. Doutor, a gente está falando de velocidade e do tempo do processo jurídico, né? A gente tem uma média, um prazo, por exemplo, quanto tempo dura um processo de mediação? O processo de mediação aqui na Câmara de Mediação da Associação Comercial de São Paulo, nós conseguimos realizar ele em até 30 dias. Até 30 dias a gente tem um processo feito. E o mesmo processo? De recebimento de documento até a realização da sessão de mediação. E quantas sessões são, mais ou menos? Pela complexidade dos contratos que nós temos, e aí a nossa experiência e nosso ticket já, geralmente se resolve em uma única sessão. Isso é incrível, incrível. E tá, então a gente tem quanto tempo dura num processo judicial, por exemplo? O processo judicial, quando você entra, tem toda uma estrutura, um rito de procedimento que você tem que respeitar, mas estatisticamente hoje aqui pelo Conselho Nacional de Justiça, que é onde emite esses relatórios do Justiça em Número, no estado de São Paulo, 6 anos e meio para um processo iniciar e terminar. 6 anos e meio para um processo começar e terminar, enquanto a mediação é 30 dias. 30 dias. E eu costumo falar um ponto importante: se der tudo errado, nós perdemos apenas 30 dias. Então, até se o cenário for o pior possível, você foi rápido. Nós perdemos pouco tempo. Então, assim, o processo de mediação é um processo extremamente válido. Primeiro, para você resolver os seus conflitos de forma conjunta e amigável. Mas se esse processo também não chegar a ser frutífero, nós temos todas as portas do judiciário, ou até mesmo de processo de arbitragem, para você tentar isso uma sentença judicial. Então, é um processo válido. Doutor, uma pergunta que a gente tem também, outras perguntas, né, mas que a gente selecionou, é assim, para o empreendedor que está assistindo a gente agora, né, o que tem que fazer para utilizar a Câmara de Mediação? O que ele tem que fazer? Por exemplo, eu estou com um processo lá, eu tenho um conflito que já está há anos. Por exemplo, eu posso puxar um processo que já está na justiça? Como é que eu posso resolver esses processos que já estão parados, né? E a outra pergunta eu já vou juntar. A gente precisa de um advogado para estar fazendo a mediação? Como que funciona? Bom, são algumas formas de se utilizar a Câmara de Mediação e Arbitragem pelos empresários e advogados e como a gente consegue atender. Primeiro, pelos advogados, qualquer tipo de conflito existente, independente se esses conflitos contratuais estejam nos contratos, vínculos
da cláusula da Câmara de Mediação e Arbitragem, a gente consegue atender. A única diferença desses conflitos que não possuem cláusula é que nós vamos apenas emitir um convite para a parte contrária para comparecer para resolver esse processo de mediação. No entanto, a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial tem uma equipe especializada em processos de sensibilização. Então, nós vamos fazer de tudo, através de técnicas, para trazer essas pessoas para comparecer. Essa é uma forma. A outra forma é que, quando os contratos nascem, ou quando forem confeccionar os contratos, para evitar uma futura judicialização, que esses contratos já venham com as cláusulas de mediação e arbitragem da Câmara da Associação Comercial. Então, futuramente, surgindo o conflito, obrigatoriamente eles passarão pelo processo de mediação ou pelo processo de arbitragem junto à Câmara. Então, só para eu entender assim, se eu pegar agora, né, eu estou aqui com o meu processinho aqui, eu vou comprar uma casa, por exemplo. Tá? Eu posso colocar nesse contrato que se tiver qualquer problema, eu quero resolver na Câmara de Mediação e Arbitragem. Isso. Esta é uma cláusula de resolução de conflito, onde consta lá, fica eleito o foro da cidade de São Paulo, que é a cláusula de judicialização. Essa cláusula desaparece e a gente inclui neste contrato uma cláusula de resolução de conflito. Ó, todo e qualquer conflito deste contrato vai ser resolvido primeiramente por meio de mediação, e em caso que não seja frutífera a mediação ou as partes não queiram fazer a mediação, vai ser iniciado o processo de arbitragem também junto à Câmara. E o advogado? A presença do advogado, embora de forma errônea, as leis falam que não é obrigatório a presença do advogado, mas nós aqui da Câmara da Associação Comercial de São Paulo sempre sugerimos que as partes estejam acompanhadas de advogado. Por quê? Porque é uma segurança do procedimento, é uma segurança para as partes que estejam acompanhadas dos seus respectivos advogados, é uma segurança para a Câmara e é uma segurança para o mediador / árbitro. Tá? Por quê? Ali vai ser discutido e até mesmo resolvido e colocado em um documento questões de obrigações e deveres entre as partes. E precisa ser analisado por seus respectivos advogados se aquilo está dentro da lei, se é possível de ser cumprido. Tá? O papel do advogado num processo de mediação é um pouco diferente do que no processo de arbitragem. No processo de mediação, ele está ali para auxiliar o seu cliente, além de desenhar toda a estratégia também do processo de mediação, mas ali ele está como um auxílio do seu cliente em relação às obrigações assumidas, em pontuações e questões jurídicas que possam ocorrer. No processo de arbitragem, não, o advogado atua efetivamente como se fosse atuar num processo judicial, advogando. Tá? Entendi. Bom, então só para a gente terminar aqui, né? Primeiramente, para usar a Câmara de Mediação e Arbitragem, eu preciso de um advogado, obrigatoriamente. E só para uma dúvida que me veio agora, existe algum, por exemplo, se eu estou num processo de mediação e eu não tenho um advogado, existe como a outra parte ou alguém questionar o método que foi aplicado? Não, mas a pessoa ela vai ter que declarar que ela está confortável de permanecer naquele processo de mediação sem a presença de advogado. E se dá qualquer problema, ou no processo de arbitragem. É muito difícil disso acontecer, Henrique, porque para os conflitos empresariais é muito comum que as partes já estejam com seus respectivos advogados. Uhum. Tá? A lei de mediação diz que uma parte, se não tiver acompanhada do seu respectivo advogado e a outra sim, o processo tem que ser suspenso até que a outra parte desassistida venha com seu advogado. Uhum. Tá? Ou que ambas as partes não estejam com seus advogados. Perfeito. Tá? Então, para eu poder, também para você empreendedor, que você quiser saber mais sobre a Câmara de Mediação e Arbitragem, você pode entrar no nosso site da Associação Comercial de São Paulo e lá você tem acesso ao site da Câmara de Mediação. Correto, doutor? É isso mesmo, estamos aqui disponível
Convido a todos a conhecer o nosso serviço. Vai ajudar a todos os pequenos e médios empresários na resolução dos seus problemas do dia a dia, dos seus contratos. Então, conte conosco, estamos aqui à disposição para atender todos. Pessoal, e se você gostou aqui do nosso papo e quiser saber mais sobre a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo, a Câmara tem um site próprio, você encontra ele no QR Code que está aparecendo aqui no seu vídeo e aqui embaixo nas informações desse vídeo, tá bom? Doutor, fique à vontade, o microfone é seu, suas considerações finais aí sobre esse assunto que é muito importante para todo mundo, para todo empreendedor. Fique à vontade. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade da gente falar de um assunto que às vezes parece ser tão técnico e tão complexo, mas é um assunto que todo mundo devem conhecer e também utilizar o serviço de mediação e arbitragem, porque efetivamente eles resolvem conflito. Nós estamos aqui à disposição de todos para poder auxiliar, orientar, conduzir como fazer o melhor uso dessas ferramentas, desses serviços junto à associação comercial, e conte conosco sempre para resolver os seus conflitos. Muito obrigado novamente, doutor. Você que está assistindo esse vídeo, então, curte, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para resolver conflitos empresariais. Deixe aqui as suas dúvidas nos nossos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder para você. E é isso. Até mais, gente. Muito obrigado.